fazer todo um tricô. Antes, porém, sim. Parabéns, Marta Parabéns, Marta Cardoso. Obrigada, tão fofinhos. Parabéns a vocês. Tão fofinhos, pá. Um bocadinho mais, 28. Está contente? Estou contentinha, sim. Estou contentinha, sim. Quem começa Olha, a posso falar começar eu então? Posso começar Claro, eu? ciúme aniversariante. que me parece Muito talvez surpreendente, não é? muito surpreendente. Muito surpreendente. Eu tenho alguma dificuldade em perceber, porque apesar de, antes que eu faça a pergunta, Eva Domingos, apesar de ter de facto também começado uma relação no Big Brother, no meu caso, nós começámos a relação e o Marcos uma semana depois. Portanto, não houve tempo sequer para desenvolver nada ali dentro e, portanto, não tenho uma referência lógica para falar. Agora, aqui, no caso deles, eu acho que tudo nesta relação é sui generis. Porquê? Porque ambos tinham uma reserva muito grande em dar um passo, ainda que já tivessem admitido que havia algum sentimento, mas queriam reservar-se ao máximo. E depois, a partir daqui, nunca estão na mesma linha. O que é que eu quero dizer com isto? Quando o Pedro queria avançar, a Kelly batia o pé, que beijos em público, nem pensar. Depois a Kelly diz que sim, senhora, vamos então lá aos beijocas em público. Veio o Pedro dizer que precisa do seu espaço. A seguir, quer dizer, isto tem sido assim. A seguir, a Kelly desmonta a guarda e o Pedro tem ataques de ciúmes e vice-versa. Ou seja, é claro que a saturação neste caso é uma história evidente. Claramente ele é mais ciumento do que ela dentro da casa. Só ele é que é ciumento. Não há ciúme da parte dela. Na realidade, ele está sempre ao lado dela. Ele está sempre ali e está sempre ciumento. Portanto, qual é o ciúme que ela pode ter? Não tem espaço. Porque ele nem sequer joga com isso. Porque muitas vezes, não era a primeira vez também víamos num reality show, para fazer ciúmes à outra pessoa, vai dar mais atenção à outra. Ele nem sequer faz esse jogo. O Pedro não é claramente esse tipo de jogador. E o Pedro, que eu conheço cá fora, claramente ele tem uma relação com as mulheres muito preto no branco. E, portanto, ele não faz esse tipo de jogos. É por isso que é só ele o ciumento e não dá espaço nem para ela respirar, nem para ela ser ciumenta. Este é um Pedro que eu claramente não conhecia, que é o Pedro ciumento, mas também é natural, porque nós cá fora temos muito mais reservas, não expomos a nossa intimidade desta forma e, portanto, o Pedro que eu conheço não passa por isto, é uma surpresa, de facto. Mas, entretanto, interrompemos aqui... Não tem problema. O que surge aqui também é, nesta fase do jogo, não só pela saturação, mas porque, seja durante o dia todo, seja uma vez por dia, eles claramente têm o alerta, atenção, isto é um jogo. E essas imagens não estão aqui, mas não há muito tempo, talvez 2 semanas, o Pedro perguntava ao Francisco o que é que ele achava da brasileira. Da brasileira. Perguntava, ele até disse brazuca. Da brazuca. Da brazuca. Perguntava o que é que ele achava. Numa segunda oportunidade, faz mesmo uma afirmação e diz: ela é jogadora, não é? Portanto, o que denota aqui que há uma desconfiança já dele. Também, provavelmente, por medo. Ele está-se a envolver, está já demasiado envolvido e precisa ter outro tipo de certezas que no princípio não precisava. E a terceira conversa é, não nas últimas nomeações da passada terça-feira, mas da anterior, em que a Cátia é nomeada pela primeira vez, Kelly, no meio dos miminhos, mete ali uma conversa sobre nomeações e sobre a Cátia, que irrita notoriamente, vê-se na expressão dele, irrita o Pedro. E ele está-lhe a dizer: mas estás tão preocupada com isso porquê? Mas porquê que tu te preocupas tanto com as nomeações? Começa a criar-lhe uma série de perguntas. E daí aquela dizer, nas imagens que acabámos de ver, que ele acha que ela é jogadora e tem dúvidas em relação à seriedade dos sentimentos dela. Portanto, há uma nuvem negra, isto é um jogo, o jogo está a chegar ao fim. Eles não se conhecem fora dali. Tiveram os dois muitas reservas em avançar com uma situação destas e apaixonaram-se. E isso é notório. Agora, a forma como estão a gerir esta relação é que pode, eventualmente, não vir a ser benéfica para eles enquanto jogadores, eles já enquanto não casal. Estão a gerir a relação. Já não estão a gerir nada. Neste momento isso é um está em facto. velocidade de cruzeiro. Não sabemos se direção a uma rocha ou a Porto Seguro. Agora, eles já não estão a gerir. Isto já passou. Porquê? Porque nenhuma relação... Bom, tu também não podes falar neste caso, é como disseste, uma semana depois o Marco saiu. Nenhuma relação é testada a este ponto nos trâmites normais. Ninguém é obrigado a viver 24 horas na mesma casa sem poder sair. Não quer dizer que viver juntos. Há pessoas que se conhecem e na semana a seguir estão a viver juntos, não é isso. Mas vão trabalhar, com estas mas regras, vão sair, vão sair com os amigos, voltam, vão às compras. Com este tipo de regras e de rigor, não há ninguém. Portanto, nós também não sabemos como é que eles são numa dinâmica funcional cá fora. Isto é uma dinâmica disfuncional. Mas o que eu tenho muita pena, desculpe interromper, aquilo que eu tenho muita pena é que nesta fase do jogo, que é uma fase final, até que ponto é que esta posição não pode prejudicar o Pedro? Porque é um Pedro novo, não é propriamente um Pedro melhor, é outra faceta do Pedro. Mas também não é um Pedro pior. Não é, mas... Volto a dizer, o Pedro não está a jogar com os ciúmes que tem. Não lhe vai fazer ciúmes. Sim, faz-lhe ali um bocadinho valente. Depressão, é verdade.
mas é perceptível também, e acabamos os dois e os três, de dizer o quão perceptível isso pode ser para quem está em casa também a votar e a decidir o futuro do Pedro, pelo menos nesta semana que está a nomeações. Também é perceptível essa descompensação, esse de perder o pé. E também me parece a mim, não sei o que é que eu faria se lá estivesse dentro ou tu, até que ponto é que aquela desconfiança pode ser válida. Porque ela também põe muitas coisas em causa e também vimos isto nestas últimas imagens. Porque com tanto atrito, às tantas há que recuar um passinho atrás e perceber, espera lá, mas isto é só um jogo, isto é mesmo amor, eu sinto-me apaixonado, ou ela sente-se apaixonada, será que estamos na mesma medida? Ele fica, nestas imagens que vimos quando eles dão a entrevista à Cidade FM, ela desbronca-se e diz, eu estou, mas eu não sei se ele acredita. No fundo aquilo foi um desabafo para alguém de fora, porque aqueles já fazem parte da mobília, e ele fica ofendido, esqueceu-se que está num programa em que estão vigiados 24 horas, qual é a novidade nenhuma. Essa é a prova que já estão em velocidade de cruzeiro. Sim, mas também mostra uma faceta do Pedro que não só não conhecíamos, como de alguma forma contradiz ou põe em causa aquela boa onda que achávamos que ele tinha. E nesta fase do jogo, isso pode ser crucial para um Pedro vencedor ou não. Porque ele estava na linha da frente, e ainda está, vamos ver se não mantém esta postura, na linha da frente dos vencedores. Portanto, são as mulheres que votam como sabemos, e as mulheres não gostam de homens ciumentos. Eu falo e ponho carimbo em cima, e hoje, como faço antes, posso dizer quase tudo. Mas é só por fazer anos, que eu já tinha aqui coisas para dizer. Confere, está ali. Estás em minoria, amigo. Não é bem assim, isso não é assim. Lá vem ela. Pronto, olha, lança lá o próximo, que eu vou aqui dar uma coça aqui no nosso melhor. Não é assim. As mulheres até gostam, às vezes até são mais machistas. Deixa a pessoa falar, que a pessoa precisa falar. Eles entendem. Ele não aguentou a pressão. O pontapé nosso, é certo, cansou-se de gente mal educada e bateu com a... O público português já está, ele sim, já está habituado a reality shows. Já não tem problemas em separar casais. Já vimos isto nesta edição, já vimos isto noutras edições. Já não tem problemas, já não vai pelo Zé Maria, os Zé Marias da vida. Já não são os vencedores óbvios de um programa como eram até pelo menos à Casa dos Segredos 1. Evoluiu-se muito daí para cá. O espectador, quem vota, quem gosta do formato, já analisa o formato de outra forma. Já não vai só pela novela que se conta, já não vai só pelas descrições das personagens que se contam, que são eles as próprios que as contam. Vai pela sua intuição. Portanto, há jogos que já não pegam. E é por isso que eu acho que este jogo, e ela é de facto uma boa jogadora, ela joga dentro e fora da casa. O jogo é diverso, é diferente. Uma coisa é tu jogares para os teus colegas dentro da casa a conversação que eles têm, outra coisa é teres a noção porque ela chega mais tarde. Ela vem mais tarde, ela é uma jogadora que não está lá desde o princípio. Mas há uma questão, dizes, ela é boa jogadora, mas de todas as vezes, e não sei se aqui será, se vai acontecer ou não, sempre que a Fanny chega à chave, não é? Mas, querida, a Fanny será sempre uma antagonista. Acaba por sair. Portanto, os antagonistas é um bom não jogo, ganham. mas que não a permite chegar a uma final. Ela tem a percepção clara. A Casa dos Segredos 1, sim, para mim, e ela já sabe, a melhor jogadora de algum reality show em Portugal, sim, fazia também o seu jogo dentro e fora da casa, no confessionário, fora do confessionário. Era brilhante. Ficou em segundo. Mas pelo menos... Mas não é o caso da Fanny. Não estou a pôr uma não é, aliás, a própria Fanny conversava com a Cátia aqui há dias da casa de banho, dizendo que as pessoas não gostam dela e não gostam da postura dela. Portanto, ela sabe exatamente o que é que pode contar aqui. O que me parece é que ela também já percebeu que há aqui dois tipos de jogadores distintos. O jogador que joga para o prémio final e o jogador que joga para consolidar a sua posição enquanto bom jogador, e o que é facto é que isso levou-a até ao terceiro reality show quase seguido. E, portanto, entre uma coisa e outra, como ela não consegue ser diferente, a Fanny nunca vai conseguir ser aquele jogador que passa nos pingos da chuva, porque, como dissemos há pouco, metade daquilo é dela, natural nela, e ela usa-o cá fora. E isso tem graça. Enquanto concorrente de reality show, isso tem muita graça. Agora, ela sabe que não vai ganhar, mas ela também sabe porque é que está lá dentro. Exato. E ela está lá dentro para criar conflito, porque sim, porque diz que é verdadeira e é opinativa, e diz na cara, ela sabe que de alguma forma, gostando ou não se gostando da atitude dela dentro de um jogo, ela chama as atenções, ela traz, ela capitaliza espectadores, ela capitaliza interesse, e ela sabe porque é por isso que está lá. Ela é uma ótima jogadora. Eu acrescentava aqui, se me permitem, uma última coisinha. Um bocadinho fora do jogo, a Fanny tem a típica postura de alguém que se alimenta de alguma forma de poderes. E é um poder que ela conseguiu na Casa 2, que lhe soube muito bem e que a alimenta e que lhe dá estímulo e adrenalina neste jogo. Ela vibra com este jogo, ela adora sentir que domina, que manipula, que joga, que
que os espiões estão todos na mão dela pouco tempo depois dela chegar. Portanto, é uma jogadora diferente nesse sentido, é polémica, soube capitalizar isto e quando está cá fora, eu acredito, e é por isso que a Fanny diz que se lembra da casa todos os dias e que tem muitas saudades, eu acredito que ela tenha realmente muitas saudades, porque cá fora ela não consegue nem as atenções, nem os espiões, nem o tabuleiro, nada do que só mais consegue uma coisa ali a dentro. embora. Quando comparo com a Ana Isabel, não estou a comprá-las mesmo para o caso da Isabel. Beijinhos, Ana Isabel. Vou levar lá em cima do quinto andar. Eu faço isso no meu vestido comprido. De praia. Eu faço isso. Aqui bem no lado. Nós seis no mesmo dia. Sabia? Nós vamos ao. Não, mas e mandar o helicóptero parar em Setúbal, sai mais caro. Na semana a seguir, sexta e sábado, a gente chega em grande ao Porto. Porto não, Portugal, por isso. Portugal? Patrocinado por